Tudo bem, pessoal? Continuando aqui com os conceitos básicos de redes, agora a gente vai definir um pouco as redes e temos formas para isso, tá bom? Então, em primeiro lugar, são várias formas da gente definir uma rede. Eu vou mostrar para vocês duas nessa aula, mas para frente a gente vai ver outras formas de se definir rede, tá bom? Inclusive tem uma aula só sobre topologias de rede que vai chegar mais para frente. Então, a gente define agora para essa aula, né? Uma rede pela extensão dela, ou seja, pelo tamanho dela, pelo o quanto ela vai tomar de área geográfica e por funcionalidade. Primeiro delas, extensão. Eu posso definir quatro tipos de extensão geográfica de uma rede. Na verdade, cada rede vai ter a sua área, tá bom? Então, a primeira delas, a mais simples, a menor de todas, é a Personal Area Network, que a gente também pode chamar de PAN, com P, tá? É uma tradução literal aqui, rede de área pessoal, mas a gente costuma chamar ela de rede pessoal. Tudo bem. Ela é composta por muito poucos dispositivos, geralmente é dois, no máximo talvez três dispositivos, e um ótimo exemplo é o Bluetooth. Imagina que você tem o seu celular, tem a sua caixinha de som, ou então o celular e fone de ouvido Bluetooth. Você vai fazer uma comunicação praticamente direta entre o seu celular e a sua caixinha de som, seu computador e o seu fone Bluetooth e assim por diante, e está feita uma rede. Aí você pode pensar, poxa, mas isso é uma rede? É, se você tem comunicação entre dois dispositivos, isso é uma rede. Não precisa ser muito grande, não precisa ter uma quantidade muito grande de dispositivos. Este é um exemplo de comunicação, sim, de dados, né, de rede de comunicação de dados, e é um tipo de rede que é a rede pessoal PAN, tá bom? Um outro tipo que também é muito básico, mas há comunicação entre dois pontos, então é uma rede, né, basicamente, que é a comunicação via infravermelho. Como assim? O que é uma comunicação via infravermelho? Quando você tem um controle remoto da sua televisão, do seu ar-condicionado, do rádio, que seja, esse controle remoto vai mandar dados, vai fazer uma comunicação com o seu equipamento via infravermelho. É aquele tipo que você aperta o botão, você não vê aquela luz, mas está sendo emitida uma informação ali, e é sim uma comunicação de curta distância para um dispositivo falando com o outro, certo? Próxima rede é a Local Area Network, a LAN. Esse daqui é um nome muito mais conhecido nosso, né? Desde muito tempo a gente já está acostumado com aquele nome LAN House, que basicamente é um local, entre aspas, uma casa que tem uma rede local, uma rede entre eles. Ou seja, os computadores de lá podiam se conversar, podia jogar entre si e assim por diante. É a rede de área local, ou simplesmente rede local. Ela está situada numa área limitada, ou seja, uma sala, talvez um prédio ou um conjunto de prédios que são próximos, por exemplo, não passando de um quarteirão, tá? Porque se passar muito disso, já é uma outra característica, já é a terceira daquelas que a gente vai apresentar para vocês. Então, rede local é uma das mais usadas aqui pela gente, é uma das que a gente mais vê. Porque, por exemplo, imagina no laboratório de informática lá da escola, a gente tem 21 computadores, eles estão conectados em uma LAN, porque eles podem se conversar. E se eu quiser falar do laboratório 1 para o laboratório 2, tudo bem, ainda é uma LAN, porque a gente está trabalhando com o mesmo prédio. E se por um acaso eu precisasse falar de um prédio para o outro e eles estão muito próximos, vamos dizer que é um setor da empresa e do outro lado tem um outro setor, ainda é uma LAN, porque eles estão muito próximos. Agora, se eu tiver que falar a sede da minha empresa com uma filial que fica em outra localização, um pouco mais distante, talvez num outro bairro, aí não é mais o LAN, é o Metropolitan Area Network, é uma MAN. Olha só, rede de área metropolitana ou só rede metropolitana, ela vai interligar os equipamentos em distâncias maiores do que aquele limite que a gente viu que era o do quarteirão. Ou seja, se uma empresa, se um prédio, se um equipamento quer fazer comunicação com um outro e eles estão distantes, mas ainda dentro da cidade, é uma MAN, tá bom? Então eu posso interligar escritórios, posso interligar prédios, posso ligar várias filiais, desde que seja até o limite da cidade, é uma MAN. Então lembra que o limite da LAN é até um quarteirão. Enquanto tiver dentro lá dois prédios muito próximos, é LAN. Passou disso já é uma MAN. E qual que é o limite da MAN? A cidade.
passou dessa extensão, e aí é um pouco maleável nesse sentido, porque a gente pode considerar uma região, a região da Grande São Paulo, Guarulhos, São Paulo, Diadema, assim por diante, ainda pode ser uma MAN, mas geralmente, se a gente for seguir a risca aqui, por extensão geográfica, passou da cidade, aí já é uma WAN, que é Wide Area Network, é a rede de área ampla ou rede de área expandida. Essa daqui já é bem maior e aí o céu é o limite literalmente. Ou não, né? Nem no céu a gente vai deixar de ter a WAN. Por quê? A distância física nessa questão aqui, já que a gente está falando de extensão geográfica, isso não é um problema, não é uma limitação. Simplesmente eu posso interligar várias cidades ou vários países e até continentes. Eu falei que o céu não é um limite, porque imagina que pode haver uma comunicação entre a Terra e a Estação Espacial Internacional, por exemplo, que está no espaço, uns 400 quilômetros aqui da Terra. É uma comunicação de dados, existe conversa entre eles e provavelmente é uma WAN. Enquanto você estiver na internet, você está navegando em uma WAN. Inclusive, se você olhar no seu roteador, naquela porta onde você liga o seu modem para o seu roteador, você está conectando na porta WAN. Ela é diferenciada lá no seu roteador, dá para olhar isso. Enquanto as outras portas que tem lá no seu roteador, podem ser 3, 4, 5, depende do seu roteador, todas aquelas outras são LANs, certo? O que eu queria reforçar aqui, vou voltar um pouco, é que a LAN, essa daqui, eu falei que ela simplesmente tem uma geografia limitada. Uma sala, um prédio ou um conjunto de prédio muito próximo um do outro. Mas não há um limite da quantidade de dispositivos. Ou seja, LAN, MAN e WAN eu posso colocar quantos dispositivos eu puder, enquanto estiver encaixando naquela área, eu vou poder pôr. Não quer dizer, por exemplo, na LAN eu posso colocar até quantos dispositivos? Uns 50? Se você quiser, você coloca 500, você coloca 5.000. O problema aqui não é a quantidade de dispositivos, é o tamanho geográfico de cada uma das redes, tá bom? Isso não é, então, uma limitação de mais ou menos máquinas, certo? Vamos aqui para frente. Eu também posso, lembra que eu tinha falado, definir uma rede pela funcionalidade dela. E aí eu tenho duas aqui. Uma rede pode ser do tipo cliente-servidor ou do tipo ponto a ponto. Ou um tipo ou outro tipo. Numa empresa eu posso até ter esses dois tipos, dependendo do departamento, mas geralmente num ambiente empresarial um pouco mais estruturado, eu vou ter uma rede cliente-servidor. Se for um conjunto de vários computadores que não tem uma centralização da informação, eu vou ter uma rede ponto a ponto, mas é possível no mesmo prédio, na mesma empresa, eu ter os dois tipos de redes, tá bom? Vamos ver um pouquinho melhor sobre cada uma delas. A rede cliente-servidor também pode estar escrita como client-server, ok? Eu deixei esse desenho aqui porque ele é muito ilustrativo do que eu vou te falar em alguns pontos, tá? Então, em primeiro lugar, uma das primeiras características, das mais importantes aqui da rede cliente-servidor. Existe uma hierarquia entre os computadores, principalmente entre o servidor e os vários clientes, tá bom? Os clientes podem ser muito parecidos entre si, uns podem ser um pouquinho melhores ou um pouquinho piores, mas o fato é que o servidor está acima deles. Está acima em que sentido? É dentro do servidor que você coloca os dados. Geralmente, não é exclusivo isso, tá? Há exceções. Mas geralmente você pode ter um servidor na sua empresa onde você armazena os dados, vários arquivos, planilhas Word, Excel ou o que for, e há uma centralização desses dados. Se o meu funcionário quiser acessar um dado naquele servidor, ele não vai ter os dados localmente, ele acessa lá no servidor. Isso garante também que ele tenha algum nível de compartilhamento de dados. Os dados não estão só em uma máquina, eles estão em um local mais centralizado, que geralmente está mais bem protegido fisicamente, logicamente, pode estar mais bem refrigerado e assim por diante, e o servidor trabalha sob demanda, ou seja, é o cliente que vai fazer uma solicitação de um serviço e o servidor vai entregar essa solicitação se for permitido, porque isso tudo é configurável. Geralmente é uma implementação um pouco mais cara e também é um pouquinho mais caro para manter. Por quê? Isso é uma média. Lógico que há exceções. Em primeiro lugar, geralmente quando a gente tem uma rede do tipo cliente-servidor, a gente usa um servidor de um pouquinho melhor qualidade.
Você pode configurar um computador de mesa, um computador qualquer, como um servidor, mas é claro que ele não foi pensado para isso, ele não foi pensado para trabalhar por tantas horas e com uma carga de trabalho tão grande quanto aquelas máquinas servidoras. Então, é possível você ter um computador básico como servidor. Quem vai editar isso no final das contas é o sistema operacional que você usa, são as configurações que você usa, mas geralmente você usa uma máquina do tipo servidor, que é mais robusta, tem mais técnicas ali sofisticadas para servir como servidor. Geralmente a gente instala um sistema operacional para servidor, por exemplo, o Windows Server ou uma versão do Linux, e isso tem um preço, né? Essa máquina servidor costuma ser um pouco mais potente e principalmente mais preparada para ficar ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana, e isso tem um preço. O sistema operacional também costuma sair um pouco mais caro. Imagina, um Windows Server vai custar um pouco mais caro do que o Windows 10 para uso doméstico. Se você for usar Linux, maravilha, ele não tem o custo, a maioria das distribuições não cobram, mas você precisa de pessoal treinado para saber configurar um servidor, e isso vai embutindo no preço, tanto na parte do Windows Server quanto do Linux para servidor. Não é só sair clicando que nem você está acostumado a fazer no seu Windows normal. Então é preciso ter um hardware adequado, um sistema operacional adequado e alguém que mantenha esse servidor funcionando de forma ótima aqui para a sua rede, tá bom? Geralmente é uma rede mais segura. Por quê? Você pode configurar lá no seu servidor políticas de acesso. Então o que você pode configurar? Se for um servidor Windows, você cria aquele Active Directory, que já consegue fazer várias políticas de acesso. Facilmente você consegue criar usuários, consegue colocar esses usuários em grupos, e aí você pode colocar políticas, por exemplo, para cada um dos grupos. Exemplo, vamos supor que na escola eu tivesse essa rede cliente-servidor no laboratório, por exemplo. Você teria um usuário e uma senha. Eu poderia, via servidor, mudar a sua senha de tempos em tempos. Eu poderia colocar você num grupo, por exemplo, o grupo dos alunos. E aí, todo mundo que eu colocar nesse grupo de aluno vai ter a mesma política de segurança. Vai poder logar só em alguns locais, em outros não. Vai ter um horário específico para poder fazer o login. E a gente pode, dentro de um grupo, criar outros subgrupos. Por exemplo, você pode ser o aluno de desenvolvimento de sistemas. Talvez você tenha um pouco mais de privilégios para acessar algumas pastas, ou menos privilégio, né? Sabendo que às vezes a gente aprende algumas coisas em outras matérias, você pode querer testar elas, pode não ser interessante para a gente que você faça todos esses testes, a gente pode limitar um pouco o seu acesso ou dar mais acesso, depende da configuração, tá? Fora que o computador aqui, servidor, tem mais políticas de firewall, tem outros recursos, a gente consegue controlar muita coisa na nossa rede, se bem configurado, tende a ser mais seguro, tá bom? E a tendência também é que essa rede seja um pouco mais rápida, mas é uma tendência, porque veja bem, não dá para você comparar uma rede que só tem 3 computadores ligados praticamente entre si e uma rede com um servidor que tem 3.000 computadores. É claro que aquela rede que só tem 3 computadores tende a ser mais rápida, mas imagina que a rede cliente-servidor geralmente é usada para uma rede um pouco maior, mais robusta, para uma empresa, e aí ele vai ser o centralizador da informação e também permitir. A gente vai configurando o servidor, né? Servidor de impressão, servidor de armazenamento de dados, servidor DHCP para atribuir IP automaticamente, servidor DNS e assim por diante. Ele vai tendo vários serviços. O próprio servidor da página de internet da empresa pode estar hospedado localmente. Ela tende a ser mais rápida porque o servidor é focado nisso. Ele já está acostumado a fazer isso, ele é bom nisso, de estar em contato com vários computadores, com vários usuários diferentes. Esse é o negócio dele, maravilha. A rede ponto a ponto, se tiver a mesma quantidade o grande volume de usuários e de computadores, pode sofrer um pouquinho. Vamos dar uma olhada. A rede ponto a ponto também pode ser chamada de peer-to-peer ou, aqui bem simplificado, P2P, P2P. Eu coloquei aqui essa imagem indicando que eu tenho vários computadores muito parecidos e que cada um conversa com o outro numa boa. Não tem aquela figura do centralizador, alguém que está acima deles. É claro que essa daqui é uma forma de comunicar vários computadores,
mas geralmente a gente usa aqui um centralizador, um concentrador de dados, que pode ser cabeado ou não, pode ser um hub, um switch, um roteador Wi-Fi, mas eu acho que dá para mostrar bem que a gente tem vários notebookzinhos muito parecidos e todo mundo pode falar com todo mundo pode trocar dados entre si, tá bom? Não tem um centralizador por aqui. Então, ó, não é necessário ter um computador mais poderoso do que os demais. Se todo mundo pode falar um pouquinho, não tem aquela figura centralizadora onde você pega todos os dados, é aquela figura que tudo provê na sua rede, todo mundo pode ser meio parecido e eles vão se conversando. É uma rede descentralizada, ou seja, eu posso ter um pouquinho de dados nesse computador, um pouquinho nesse, um pouco nesse, um pouco nesse. Não tem aquela parte de em um lugar só. É claro que tem backup, né? Mas a figura do servidor de dados, e é ele que dispara os dados sob demanda para os computadores que pedirem. Aqui não, aqui é descentralizado mesmo. Eu posso ter um pouco de informação aqui, um pouco lá, eu vou atribuindo algumas políticas de segurança aqui e lá e assim por diante. Geralmente é mais barata para implementar e para manter. Por quê? Por que é mais barato para implementar? Porque eu não preciso gastar mais num computador um pouco mais caro. Eu não preciso gastar mais num sistema operacional mais caro. Não tenho necessariamente que contratar um profissional mais experiente para lidar com essa rede. Então, na hora de implementar, na hora de colocar isso de fato na sua empresa, ou na sua casa, ou no negócio que seja, é mais rápido e mais fácil, tá? Essa é a tendência, pelo menos. Geralmente a segurança é um pouco mais frágil, porque você pode ter várias versões de sistema operacional aqui em cada computador, não há um controle em relação a isso. Você pode ter versões desatualizadas ou então versões que não têm aquele último pacote de atualização de segurança e você não tem aquelas políticas de acesso. Aqui você até pode configurar alguma coisa no Windows para computador pessoal ou no Linux básico, Linux com um pouquinho mais de segurança do que o Windows, né? Mas dá para configurar bem também. Mas o fato é que a tendência é que a segurança fique um pouco mais frágil. Você abre o computador, pode nem ter senha, você já sai entrando, vai vendo algumas coisas. Numa rede do tipo cliente-servidor, a gente consegue construir políticas mais sofisticadas. É claro que você pode fazer de qualquer jeito a cliente-servidor, mas aí não é o objetivo falar sobre isso, né? A gente não vai tratar de exceções. Se bem feito o cliente-servidor, a tendência é que ele seja mais seguro do que uma rede ponto a ponto. E, para finalizar aqui, a rede ponto a ponto tende a ser mais lenta quanto mais computadores estiverem nela. E é aquilo que eu já tinha falado. Uma coisa é você ter uma rede de 4 computadores simplesmente trocando dados entre si, maravilha. Outra coisa é ter uma rede de 400 computadores. E aí pode ficar um pouco pesado, pode ficar um pouco trabalhoso, demorado realmente de você mandar um arquivo deste computador para outros 3. Esse computador não necessariamente tem o hardware adequado para fazer isso, esse tipo de comunicação, enquanto um servidor, que já foi configurado para isso, tem hardware para isso, vai conseguir lidar muito melhor com essa situação. Compare ambientes parecidos, né? Não adianta você comparar uma empresa de 100 computadores com essa rede aqui ponto a ponto só com 4, tá bom? Eu sei que é possível via peer-to-peer, aquela tecnologia do torrent, sabe isso? Quando você baixa alguns arquivos ou o que for pela internet, aquele sistema do torrent basicamente é o peer-to-peer, mas é uma versão um pouco modificada, inteligente inclusive, focada nessa troca de dados entre muitos e muitos computadores. Cada um vai tendo aquele arquivo e este computador empresta só um pouquinho para o outro computador. Esse daqui também empresta um pouquinho, esse também empresta um pouquinho, então a gente não fica limitado na parte do upload, porque cada um passa um pouco de arquivo. Beleza, na rede do torrent isso funciona muito bem, principalmente se vários desses computadores da rede têm o arquivo que você quer, mas quando a gente está trabalhando ali na parte empresarial, geralmente o cliente servidor é quem tem o melhor sistema, um pouco mais estável, mais seguro e assim por diante, tá bom? Outros termos que a gente costuma ouvir bastante na nossa área aqui de internet e protocolos é a intranet, extranet e internet. Com certeza a internet é a mais conhecida aí de vocês, mas para quem já trabalhou em alguma empresa, provavelmente já ouviu falar nessa intranet. O que é uma intranet? É basicamente uma rede local, lembra da LAN? Uma rede local ali naquele local, naquela empresa, utilizada para acesso a dados e sistemas dentro daquela empresa. Então o que acontece? Você vai trabalhar lá na empresa, você liga o seu computador, geralmente já aparece uma área de login e senha, você se loga, coloca a senha, tudo certo,
e aí você já pode entrar em um sistema que é uma intranet, que só funciona se você estiver lá dentro. Tá? Se você tentar acessar do lado de fora, por exemplo, sem nenhuma outra configuração, dependendo do caso, se for uma intranet pura, você não pode acessar os dados, nem o sistema, nem até o e-mail, se for o caso, fora da empresa. Tá bom? Isso é uma intranet pura. Todos os dados, arquivos, sistema, às vezes até o e-mail, se foi configurado para ser assim, na intranet pura, né, você só vai poder acessar esses dados de dentro da empresa. Não adianta você tentar abrir o navegador, colocar o mesmo site que você está acostumado e estar fora da empresa, que não vai dar. A não ser que a empresa tenha configurado para possibilitar isso. Mas isso a gente tem outro nome, veja bem. Intranet é a rede que funciona dentro da empresa para troca de informações, para entrar em sistemas, para mandar e-mail corporativo. Se está configurado para ser intranet, pronto, acabou, só funciona lá dentro. Agora, se for conveniente para a empresa ter uma intranet que funciona dentro da empresa, mas também pode ser acessada de fora da empresa, por exemplo, num home office, ou então via VPN ou coisa assim, você tem que habilitar um serviço que é a extranet. Ou seja, é quando uma intranet permite acesso remoto. Permite que eu veja os arquivos, sistemas, programas, e-mail, grupo ou o que for, que estão numa intranet, só que fora dessa rede, fora da empresa, tipo na sua casa quando você está fazendo home office. Extranet é quando a intranet permite acesso de fora, tá bom? E como assim permite acesso de fora? Você, por exemplo, está na sua casa, a empresa está lá no lugar dela de sempre e você consegue acessar esses dados usando a internet, inclusive, tá? Você sabe que via internet você consegue acessar vários sites no mundo inteiro e via internet você consegue na sua casa acessar a extranet da sua empresa, que é basicamente a intranet, é uma rede local ali da empresa, e acessando dados bem particulares, bem pessoais ali da corporação, se você tiver privilégio, claro, né? Porque geralmente numa empresa grande você tem aquela rede cliente e servidor, e antes do servidor prover para você aqueles dados, ele vai se certificar que você pode receber esses dados, tá bom? Gente, é isso. Então, esse é o material que eu tinha para passar para vocês. Até o próximo.